neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou com fidelidade. Há pessoas que têm medo de receber o Espírito Santo. Senhor meu Deus, o meu cuidado entrego a ti. És meu Senhor, és a razão do meu viver. Dá-me tua graça, enche-me do teu alento, comunhão é teu amor, inundará meu coração. Só tu conheces minha dor e meu sofrer. És meu Senhor, és a razão do meu viver. Tens em teu livro a memória do meu pranto, ó meu Senhor, sou teu tesouro, és meu Pai de grande amor. A tua noiva está, Jesus, a esperar. Tu prometeste toda lágrima secar. Habitaremos onde não há pobreza nem separação. Senhor querido, esta é minha oração. Habitaremos onde não há pobreza nem separação. Senhor querido, esta é minha Em Ezequiel, capítulo 9, verso 4, está escrito: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade
pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel também é considerado um profeta de Apocalipse, como Daniel. E Deus ocupou esse ministério de uma forma muito especial, como de todos os profetas, tratando-se dos chamados profetas maiores e profetas menores. Mas, em tudo, Deus estava cumprindo um propósito através de seu mensageiro, através daquele que ele considerava como um filho do homem. O conhecimento e a revelação do povo original de Deus é simples, é muito simples, e não depende de interpretação. Nenhum hebreu tem que ser convencido a crer num só Deus, porque eles consideram paganismo repartir Deus em três partes. Nós devemos sempre lembrar que, sem dúvida alguma, Israel é uma bússola para nós, é um relógio. E essa bússola é infalível. Quando a gente pensa que ela falhou em não receber a Jesus Cristo como Messias, mas foi Deus propositalmente cegando o entendimento deles para que a graça viesse para os gentios, dando-nos a oportunidade dentro de 7 períodos da igreja, interceptando, cortando no meio a última semana das 70 semanas de Daniel. E aí então ele passou a tratar com os gentios, e assim que terminar os 7 períodos da igreja, estamos vivendo o fim do último, ele voltará para os judeus, complementando assim a última metade das 70 semanas de Daniel. Então, meus irmãos, meus ouvintes, é muito bom nós entendermos que esse povo original de Deus não crê nesse paganismo de 3 pessoas distintas. Eles vão receber o Messias, mas não como segunda pessoa, mas como próprio Deus, o Emanuel, Deus conosco. Os gentios, como pseudos intelectuais, e que fundaram escolas de pensamentos, desde o Concílio de Nicéia, adaptando o cristianismo ao paganismo e vice-versa, é que dá esse trabalho tremendo e que, por fim, torna uma coisa misturada de cristianismo com paganismo. O dia que se comemora o Natal, por exemplo, é o dia do sol, que era comemorado pelos pagãos. Domingo, dia do sol, 25 de dezembro, e a grande meretriz de Apocalipse 17, a grande igreja, casada com o Estado, fornicando com os reis da terra, adotou isto como o dia do nascimento de Jesus Cristo. Jesus não nasceu em dezembro, para começar. E veja como o cristianismo ficou adaptado, uma coxa de retalho. Mas nós sabemos que o manto de Jesus não foi rasgado. Os vestidos, sim, mas o manto não. O Evangelho de Jesus Cristo está intacto. Ele não pode ser uma coxa de retalho, formando assim uma união de cores diferentes, de credos e dogmas.
Isso não é igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, que mesmo o povo de Deus, os 144 mil em Apocalipse, capítulo 14, verso 1, tem as suas testas marcadas, escrito o nome do Pai, o nome de seu Deus. Aqui, testas, quer dizer mente. A marca da besta também é um sinal na mente, na testa, mas não é um sinal de tinta na testa, não é um sinal de um número de documento, de CPF, de identidade. Não é nada disso. Eles estão marcados com a marca da besta em suas testas, começando pela doutrina das três pessoas distintas. O que nós acabamos de citar em Ezequiel, capítulo 9, verso 4, mostra que o povo de Deus também é marcado, tem um sinal. E agora, falando conosco mesmos, os gentios, cristãos convertidos ao verdadeiro evangelho apostólico, ao verdadeiro cristianismo, nós vamos compreender melhor porque que muita gente tem medo de receber o Espírito Santo. Porque, na verdade, o Espírito Santo é o sinal de Deus nos filhos de Deus. E que não é apenas um sinal na testa. A testa fala, na verdade, de comando, de princípio, daquilo que determina a nossa vida, daquilo que dirige os nossos rumos. A mente, a cabeça fala disso. Aquilo que dirige os nossos rumos. E o que nos guia em direção aos céus, não se trata definitivamente de nenhuma igreja, de nenhum pregador, de nenhum papa, de nenhum pastor, de nenhum padre, de nenhum reverendo, de quem quer que seja. O que nos guia realmente é o Espírito Santo. Agora, por que ter medo de receber o Espírito Santo? É porque a pessoa se abdica de seus direitos, renuncia-se a si mesmo, mas isto é o mesmo que você pensar, ter medo de tirar um dente porque vai doer. Mas quando aquilo chega a um ponto que não há outro caminho, não há outra decisão, você vai constatar, tão logo, estava sofrendo dor por muito tempo. E a dor, a expectativa de tratar aquele canal, de tratar aquele dente, superou, foi esquecida como mínima em relação ao sofrimento que você vinha trazendo. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque uma cirurgia que você não suportaria sofrer definitivamente é enfrentada sem nenhuma dor, através da anestesia. E logo você entende que aquilo não era tão ruim como você pensava. E trouxe um alívio tremendo. Na verdade, o Espírito Santo leva o cristão, o crente, a renúncias, a abdicações. Mas, quando ele realmente está cheio do Espírito Santo,
e tomando decisões e vivendo pelo Espírito Santo, aquilo não é pesado para ele. Não é um jugo pesado, é um jugo suave, é um jugo leve. Você diz, mas como aquela pessoa suporta tal coisa? É porque ela tem o Espírito Santo. E ela suporta não como quem está suportando algo insuportável. Ela suporta com regozijo e às vezes até ignorando aquela dor, ignorando aquele sofrimento. Então o profeta afirma, muitas pessoas têm medo de você agir de uma maneira engraçada. Aí então ele passa a dar o exemplo de Davi. Ele tomou aquela experiência de Davi, quando Davi foi buscar a arca, que significava tudo para Israel. Significava tudo que o povo precisava. E ele, como rei, ele teve muita alegria. O seu cálice transbordou. E ele começou a chutar no ar, a pular ao redor da arca. Ele ficou de uma forma ridícula para a sua esposa, que não estava cheia do mesmo espírito que ele estava. O certo era ela estar com ele lá, no mesmo espírito, dançando juntamente com ele, pulando, regozijando como ele estava. Mas aquilo ficou parecendo uma coisa engraçada para muitos, o rei saltando e pulando. Mas o que acontecia? Aqueles que tinham o mesmo espírito também dançavam, também pulavam, porque eles também sabiam o que significava o retorno da arca. Eles sabiam o que significava a arca no meio do seu povo. Agora, como a esposa de Davi, que por sinal era filha de Saul, outros tantos, naturalmente, criticaram, zombaram, chamaram de fanático. Mas aquela evidência que estava acontecendo ali, significava realmente que seu cálice estava transbordando de alegria por aqueles mesmos que estavam criticando-o, porque significava fartura para eles. Mical deveria entender isso. Isso que está acontecendo com o rei, com o meu marido, significa fartura para minha casa, significa roupa para mim, significa vida para mim. Mas ela endureceu o seu coração, ficou indiferente ao que estava acontecendo com aquele ministério tão tremendo. E resultado, naquela noite, diz o profeta, quando ele chegou, ela disse em palavras como essas: bem, você me deixou toda embaraçada, com minhas amigas da sociedade. Que é isto? Seu marido parecendo o quê? Um palhaço no meio da rua? E aí então deu aquele sabão nele. Você sendo um rei, meu esposo, lá fora fazendo aquilo, agindo daquela maneira. Sabe o que Davi respondeu para ela? Ele disse: amanhã eu farei melhor do que aquilo. Amanhã eu farei melhor do que aquilo. E resultado, ela nunca gerou um filho, ela nunca concebeu um filho. O seu ventre
Sua madre foi fechada e ela não pôde ter um filho do rei. Ela está falando desta igreja, esta igreja natural, esta igreja que não recebe a mensagem do dia, que acha ridículo crer num profeta de Deus, quando isso significa mais do que a arca voltando para nós. Significa a graça voltando para nós. Significa Elias chegando na casa de uma pobre viúva para multiplicar o seu azeite, multiplicar a sua farinha. O que significa um profeta para um mundo neurótico, incrédulo, para um mundo que tem herdado um evangelho misturado com o paganismo, para um mundo que tem em suas testas a marca da besta? O que significa esse profeta para este mundo? É o mesmo que Elias significou para Jezabel. É o mesmo que João Batista significou para Herodias. Ah, mas o que significa esse profeta para a noiva do Senhor Jesus Cristo? Eu afirmo com certeza absoluta, significa a mesma coisa que Elias significou para a viúva de Serepta de Sidom. Significa a mesma coisa que João Batista significou para aqueles discípulos humildes que foram para Jesus a mandato seu. Significa aquilo mesmo que Eliseu significou para a Sunamita. O que significa William Branham, profeta de Deus para nós? Significa Elias nos visitando. Significa sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E não importa, essa filha de Saul fica lá de longe, zombando, criticando, censurando. Isso não nos importa. Amanhã eu farei melhor do que aquilo. Se precisar, eu vou babar com os bobos. Se precisar, eu vou misturar com aqueles necessitados, com aqueles marginalizados. Davi disse isto em resposta através da prática. Se precisar, eu vou gemer de longe para cumprir o meu ministério, desejando gole de água de Belém, mas cumpra em mim aquilo que realmente eu significo. Não importa o que o restante diga, é isso que acontece com você, que tem sido marcada. Você foi marcada, você foi marcado por Deus, pelo Espírito Santo. Você tem o sinal de Deus. Você tem que entender isto, que você foi marcado, você foi marcada por Deus. E isto significa vida abundante, significa saúde, significa levantamento, significa paz, tranquilidade de espírito, felicidade. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar. E um novo dia então se nascerá para uma vida nova, cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem suas mãos sempre estendidas para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer, será dado a quem a Cristo receber. E quando enfim chegar o dia mau, onde a dor parece até que vai vencer, bem lá no fundo então renascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem suas mãos sempre estendidas para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer, será dado a quem a Cristo receber. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem suas mãos sempre estendidas para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer, será dado a quem a Cristo receber, será dado a quem a Cristo receber.